Olá, o Ordem do Dia de hoje vai falar dos direitos e deveres do empreendedor. De projetos simples como vender pipoca até os mais arrojados, tudo vai depender das necessidades do consumidor. Sistema de franquia, investimento que precisa de muita disciplina e visão de mercado para dar certo. Uma entrevista especial com Ricardo Zanota, coordenador executivo da Rede Brasileira de Criatividade. Arte e cultura, pista de skate e uma ala dedicada ao empreendedorismo. Tudo isso reunido no antigo prédio do Banespa, hoje rebatizado de Farol Santander. Assuntos que você vê a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a OAB São Paulo. As pesquisas mostram que o brasileiro sempre teve vontade de se tornar patrão. Ter um negócio próprio é um desejo que aumenta quando a economia vai bem. No caso do Brasil, ainda há um longo caminho até a recuperação, mas os primeiros sinais de melhora dos índices econômicos têm incentivado novos negócios. Porém, é preciso observar bem o mercado para não perder os investimentos. Para os sócios João e Tiago, essas maquininhas de cartão representam lutas e conquistas. Eles se conheceram em 2015 e há pouco mais de um ano montaram um negócio voltado a empresas que querem ter o próprio sistema de pagamento. E empreender trouxe aos dois muito mais do que independência financeira. Tem um monte de gente boa com a gente, fazendo um negócio que a gente realmente acredita, que a gente realmente gosta. A gente se sente feliz fazendo o que a gente está fazendo. Assim, acho que não tem recompensa maior que isso. O mais legal também é ver a solução funcionando lá na ponta e, de fato, resolvendo problemas que o pessoal já tinha e já estava tentando resolver há anos. E a gente chegar com um produto, com uma solução que resolva isso. Isso, assim, incentiva demais. Isso, assim, é o que paga mais ali no dia a dia, né? Uma pesquisa apontou que 2 em cada 3 jovens querem empreender. Ter um negócio aparece em 4º lugar na lista de desejos dos brasileiros. Mas para chegar lá, é preciso superar uma série de obstáculos. No caso do João, o primeiro desafio foi convencer os pais. Essa quebra de paradigma de não, vou construir uma empresa, vou começar algo do zero. E a partir disso construir minha carreira foi uma visão muito difícil. Assim. Hoje, depois de 5 anos, eles começam a entender, eles me apoiam, me incentivam, mas no começo foi bem difícil, assim. Um caminho que está se tornando cada vez mais comum. 36% dos brasileiros possuíam um negócio ou realizaram alguma ação para ser dono da própria empresa em 2016. São mais de 48 milhões de pessoas, mostra o estudo liderado pelo Monitor Global de Empreendedorismo, um consórcio que inclui o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. As pessoas têm que entender que as startups, 99,5% das startups, elas vêm para trazer agilidade a processos internos de grandes empresas. Elas vêm ser aliadas das grandes empresas, as empresas tradicionais. E por essa razão, as empresas têm procurado cada vez mais se conectar com o empreendedorismo, com startups, e ajudar a fomentar também o empreendedorismo no segmento onde ela atua. O estudo, capitaneado no Brasil pelo SEBRAE, trouxe boas notícias. As mulheres já são 51% dos empreendedores iniciais no país. E o empreendedorismo por oportunidade voltou a crescer, apesar da crise que levou muitas pessoas a empreender por necessidade. Os amigos João e Tiago são um exemplo deste novo cenário. Sempre busquei até nos estágios, outras empresas que eu trabalhei, a trabalhar assim com gente muito boa e sempre desenvolvendo algo do zero, novo. Isso me incentiva muito. Quando o negócio envolve mais de uma pessoa, o presidente da Comissão de Empreendedorismo Criativo da OAB de São Paulo recomenda já de início a elaboração de um acordo entre os sócios. Ali no memorando de entendimentos eles vão colocar as ideias, os objetivos do negócio que eles vão desenvolver. A partir de qual momento a gente vai formalizar a sociedade, a gente vai transformar ela numa sociedade limitada. Porque ali você está só colocando no papel, para gerar obrigação entre os sócios. Você ainda não formalizou, você não tem CNPJ próprio, mas você coloca ali cláusulas de gatilho que a partir do momento que você conseguir X clientes, Y faturamento, você vai formalizar a sociedade de forma limitada. Segundo o IBGE, de cada 10 empresas, 6 fecham as portas após 5 anos de atividade. Nos últimos anos, novas leis facilitaram a vida dos empreendedores.
Uma delas é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Sancionada em 2006, a norma prevê tratamentos diferenciados quanto à inscrição e baixa da empresa, às obrigações trabalhistas e ao regime de exportação e de impostos. Foi ela que abriu as portas para o Simples Nacional, um regime tributário simplificado instituído em 2007. Por esse sistema, as empresas pagam 8 impostos e contribuições em uma única guia, com uma carga tributária mais baixa para a maioria das atividades. Em 2008, surgiu a figura do microempreendedor individual, beneficiando os trabalhadores informais e estimulando novos empreendimentos, com baixo custo de registro e sem burocracia. A pessoa pode emitir nota fiscal e pedir empréstimo e fica isenta dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo mensal, de até R$ 50, para a Previdência, ICMS ou ISS. Mas mesmo os pequenos negócios exigem uma prática essencial para o sucesso: planejamento. O empreendedor, ele tem que planejar o negócio dele em larga escala, 2 anos, 3 anos, a partir do momento que ele se transformar em sociedade anônima, no planejamento tributário. Então é sempre bom um advogado que ele ter noção tributária e ao mesmo tempo ele ter um contato muito próximo com o contador, porque ali eles vão poder construir um planejamento tributário muito eficiente e muito seguro para o negócio dele se desenvolver e de forma saudável. O empreendedorismo é uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico. É o que as pesquisas revelam. Não é à toa que Brasil e China, 2 dos principais países emergentes, apresentam um maior potencial de empreendedores. Entre brasileiros e chineses, mais de 1/4 da população adulta pretende começar um negócio nos próximos 3 anos. No caso do Brasil, o estudo identificou os pontos fortes e os gargalos do empreendedorismo, como vantagens, a capacidade do brasileiro para empreender, a dinâmica do mercado nacional e as políticas e programas governamentais, como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Entre os obstáculos, a burocracia, o reduzido acesso a crédito e as ofertas em educação e capacitação. A partir do momento que você vê o time, vê que o negócio tem potencial e você constrói a sua startup, o seu negócio de uma maneira muito saudável e muito segura, você tem mais chances de conseguir investimento e seu negócio é mais duradouro normalmente, né? Quando você tem investimento, o seu negócio consegue atingir a escala desejável. Você consegue vender o seu produto, o seu serviço para a maior quantidade possível de consumidores e maior número de canais de venda. E veja a seguir como fazer um bom projeto dar certo e os negócios promissores no início e que acabam na justiça. Voltamos já. O sistema de franquias é um dos mais procurados por novos empreendedores e é também um dos que mais geram conflitos levados à justiça. Muitos agem sozinhos, acreditam em um bom projeto que possa deixar tudo em ordem. As fotos já envelhecidas mostram os carrinhos de churros e tortilhas que marcaram o início da trajetória de uma família no mundo dos negócios. Foi na década de 70 que o pai do Celso apostou na venda de comida nas ruas. Ele veio, como acontece acho que na vida de todo o vendedor de comida de rua, de todo ambulante, ele veio numa hora de necessidade, né? Ele veio numa troca de emprego, num momento de necessidade, ele foi para a rua para tentar vender esse produto. Para facilitar o negócio, a família começou a fabricar as próprias máquinas. E descobriu aí mais uma boa oportunidade. O próximo passo foi investir na montagem das unidades móveis, muito antes dos food trucks entrarem na moda. As duas coisas foram andando em paralelo, uma crescendo mais ou a outra crescendo mais, de acordo com o momento econômico que a gente tinha para o lado da produção, da fábrica, e para a gestão das prefeituras na parte da exploração da ponta da rua. O
Japão, na zona leste de São Paulo, as Kombis entram como simples veículos e saem como carros de comida. E não é só por aqui que as criações da família fazem sucesso. Food trucks já saíram deste galpão para os Estados Unidos, a Europa e até o Japão. Hoje, as empresas da família empregam 15 pessoas, sem contar os eventuais. E apesar da história de empreendedorismo, o Celso prefere mesmo ser chamado de vendedor de comida de rua. Essa expressão de vendedor de comida de rua me aproxima da dificuldade que passa na rua hoje. Historicamente, o vendedor ambulante, dogueiro, pipoqueiro, churreiro, sorveteiro, que não tem informação, que não tem apoio, que luta sozinho, quanto o proprietário do food truck, que de repente é uma pessoa que detinha um pouco mais de recursos, um pouco mais de informação. Todo mundo vende comida de rua. A proposta chegou por e-mail. Abertura de uma franquia na área de alimentação. O franqueador oferece estudar o local e mediar todo o processo de locação do ponto de venda, além de reformar a loja e treinar a equipe. E ainda promete: entregamos tudo pronto para você lucrar desde o primeiro dia. Este tipo de oferta tentadora, que atrai pessoas interessadas em investir, ajudou a alavancar o negócio de franquias no país. Entre 2013 e 2017, o número de unidades passou de 114 mil para 146 mil. Elas se concentram nas áreas de alimentação, saúde e bem-estar. O faturamento também aumentou no período, de 118 para 163 bilhões de reais. Juntas, as franquias geram quase 1.200.000 empregos. Mas os números positivos do setor escondem alguns riscos. Sempre que você fizer um investimento, ficar sócio de uma empresa, você tem que ter em mente duas coisas, né? Qual a segurança, qual o teu retorno e como você resgata teu investimento. Esses contratos não costumam prever isso. O contrato te ajuda a prevenir litígio e fixar comportamento. Quando você lê o contrato, ele já vai entender o que a pessoa está querendo, quem forneceu o contrato está querendo e quais são os pontos. Nos últimos anos, cresceram os conflitos entre franqueados e franqueadores. Segundo o Conselho de Arbitragem do Estado de São Paulo, as reclamações partem dos dois lados. No caso dos franqueados, metade das reclamações envolve inadequação no fornecimento de produtos, pagamento de taxas e desrespeito à chamada cláusula de raio, que determina uma distância mínima para a abertura de uma outra unidade da rede. As redes de franquia costumam ir à justiça, principalmente na hora das rescisões, seja pelo descumprimento da área de atuação definida em contrato ou pela venda da unidade sem aviso prévio. Também viram processos judiciais a falta de pagamento das taxas, descaracterização da loja e mudança de bandeira. A justificativa do lucro é o risco. Supostamente, maior possibilidade de lucro, quanto maior risco você assumir, e também isso pode dar o maior prejuízo, né? Então, é inerente à atividade, né? É o risco. A franquia, ela ajuda você a minimizar, porque ela te dá uma espécie de guarda-chuva, de apoio. Então, ele minimiza, mas não elimina. Não elimina o fato de você precisar conhecer, principalmente a lógica. Está gerando caixa? Está gerando... Eu estou conseguindo pagar os tributos? Eu estou conseguindo pagar as minhas despesas? Há uma geração real de fluxo de caixa positivo? Isso você precisa pensar. Apesar do modelo de franquias incluir um apoio da rede, o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paulista lembra que o planejamento é essencial, como em qualquer negócio. Eu vejo muitos fracassos de empresa porque a pessoa não pensa como empresário. Às vezes o cara é trabalhador demais, chega às 5 da manhã e sai às 9. Mas empresariar é organizar. Não adianta eu ser um excelente cozinheiro que eu vou quebrar o restaurante. É ponta de lápis, né? É calculadora, saber se o que está entrando e olhar onde é que eu preciso modificar, que está sensível ao mercado. Oi, meu nome é Felipe. É verdade que é mais fácil fechar uma empresa do que abrir? Quando a pessoa jurídica nasce, os atos constitutivos de início são relativamente mais simples, mais céleres, e essa pessoa jurídica também adquire direitos e obrigações ao longo da vida empresarial dela, e no momento do encerramento dessa pessoa jurídica,
esse procedimento também é um pouco mais longo e demorado porque ela tem relação com várias partes relacionadas, quais sejam credores, fornecedores, clientes, o próprio governo, os sócios, portanto um procedimento mais moroso e complexo do que o início da empresa. Para orientar melhor os novos empreendedores, trouxemos para a entrevista da semana o advogado Ricardo Zanota, coordenador executivo da Rede Brasileira de Criatividade. Por que é tão custoso, e eu não me refiro somente ao sentido literal da palavra, empreender no Brasil? Já faz muitos anos que a administração moderna diz que para você ter um negócio, o capital é importante, mas o mais importante é ter o conhecimento. Esse é o dilema do século XXI e um dos fatores para o desafio da quarta revolução industrial. Então, tanto no âmbito acadêmico, quando a gente orienta alunos que pensam em empreender, ou dentro de incubadoras, quando a gente orienta empreendedores, a maior decepção deles é que tem que estudar muito para montar um negócio. Você tem que ser um especialista naquele segmento de mercado, conhecedor profundo do comportamento do seu consumidor, do seu público-alvo, e isso requer uma dedicação em primeira fase de análise de mercado muito profunda e, às vezes, você pode se socorrer até de especialistas para isso. O senhor diria que essa falta de planejamento é um dos principais motivos que levam ao fechamento de tantas empresas nos primeiros anos de vida? Lembrando que as estatísticas mostram que no Brasil o empreendedorismo se dá por necessidade, ou seja, quase que ao acaso. O pequeno e médio empresário, ele abre um negócio, ele não entende o que é capital de giro. Ele não entende que ele tem que ter uma reserva para se manter por 2 ou 3 anos. Ele monta um negócio hoje, no mês que vem ele já quer sobreviver do negócio com a mesma renda que ele tinha antes de ele montar o negócio. É possível fazer isso? Não digo que é impossível, mas do ponto de vista de planejamento é muito difícil você ter um negócio que já te dê uma renda para sobreviver, para viver do negócio logo de curto prazo. E esses problemas acabam todos concentrados em falta de visão de planejamento. O Brasil está preparado para enfrentar a quarta revolução industrial? O mundo não está preparado. Existem alguns estudos sérios, né, sobre o futuro do trabalho. Eu acredito que essa geração que está aqui hoje, com 18 para 25 anos, e as gerações anteriores, é que vão criar esse ambiente. Eu acredito muito que a questão que se dá ênfase para a quarta revolução industrial, ela é sempre tecnológica, né? Parece que o mundo está correndo atrás da tecnologia para se adequar à realidade da quarta revolução industrial. Eu acho que essa quarta revolução industrial ela é reflexo de um fenômeno que a própria humanidade proporcionou e que a tecnologia nos serviu, que é a colaboração. Para a gente entender a quarta revolução industrial, é melhor fazer um estudo mais detalhado e prestar mais atenção no fenômeno da economia colaborativa e do porquê a sociedade moderna está buscando a colaboração. Que desafios a nova economia disruptiva impõe ao empreendedor? A nossa crença na Rede Brasileira de Criatividade é que o mundo existe hoje do jeito que ele é por conta da capacidade criativa do homem. Para ser criativo você tem que ter pensamento crítico, que é a capacidade analítica, diagnóstico, entender o cenário. É essa dificuldade que o pequeno empreendedor tem. Saber trabalhar em colaboração e saber se comunicar. Tudo isso faz você ser mais criativo e isso produz mais valor para a tua vida, profissional e pessoal. E faz com que você possa ter tenha melhor oportunidade de desenvolvimento. Meu nome é Clara, eu queria saber quais são os riscos jurídicos de abrir uma startup. Como qualquer empresa, ela vai ter os riscos que são eminentes de empresas que abrem em território nacional. Riscos com contratação, riscos com tributação, riscos regulatórios. As especificidades de startups são em relação ao time, porque o time de fundadores de uma empresa iniciante ele acompanha por muito tempo essa empresa. A proteção da tecnologia dessa startup é muito importante para que ela consiga criar fluxo de caixa e ter os seus direitos autorais e direitos de propriedade intelectual muito bem protegidos aqui em território nacional ou território estrangeiro. Né? E quando o modelo de negócio tem essa escala global, ela precisa se preocupar também com aspectos regulatórios de outros países.
Num país de elevada carga tributária e burocrático, até mesmo os tradicionais pipoqueiros enfrentam dificuldades. Fique por dentro. Cachorro-quente, pastel, churrasco, hambúrguer, tapioca. A venda de comidas na rua sempre foi uma tradição na cidade de São Paulo. Dois motivos, uma porque a praticidade, a rapidez e o outro que eu acho a comida gostosa. Até 2012, na capital paulista, apenas os carrinhos e vans que vendiam cachorro-quente na rua eram regulamentados por uma lei específica. Em 2013, uma lei foi sancionada para disciplinar o funcionamento de todos os empreendimentos gastronômicos. A lei passou a exigir dos comerciantes de comida de rua o termo de permissão de uso, que só é concedido à pessoa jurídica. Ou seja, os vendedores precisam ou abrir uma empresa ou se tornarem microempreendedores individuais. Para emitir o TPU, o comerciante precisa fazer uma solicitação à subprefeitura da região onde deverá ficar o empreendimento, especificando rua, número, bairro e uma foto do espaço. Além disso, é preciso fazer um cadastramento na Coordenação de Vigilância em Saúde. Atualmente existem 733 estabelecimentos que vendem comida na rua na capital paulista com TPU, entre food trucks, carrinhos e barracas desmontáveis. Vale lembrar que a emissão de novos termos está suspensa desde 2016. Irã vende pipoca há 25 anos. Ele conseguiu a permissão para fixar seu ponto neste cruzamento na zona oeste de São Paulo em 2010. O lugar que eu ficava foi proibido e a prefeitura deu 30 dias para a gente se localizar em outro lugar, entendeu? Aí eu fui na prefeitura, entrei com o processo, que eu tinha abrido o metrô aqui, o processo rolou e saiu para mim a documentação e eu vim trabalhar aqui. E se orgulha da profissão? Nunca trabalhei com outra coisa. Sem não ser a pipoca, nunca trabalhei com outra coisa. É minha vida, né? Veja em instantes um lugar no coração de São Paulo dedicado ao lazer, à arte e à cultura. É o Farol Santander, que também tem um espaço dedicado ao empreendedor. Voltamos já com mais essa reportagem. O Ordem do Dia está de volta com o tema empreendedorismo. Vamos ouvir a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. O potencial criativo do brasileiro para empreender é característica positiva, que também promove crescimento na economia. Para que iniciativas com esse perfil se transformem em empresas perenes, o conhecimento no entorno do negócio pretendido e o estudo de estratégias para iniciá-lo são elementos indispensáveis. Nesses dois aspectos, a orientação técnico-jurídica ocupa espaço de relevo. Estudos de mercado e planejamento tributário são ferramentas essenciais, assim como observar as leis e regulação pertinentes ao ramo econômico em que se quer investir. Conhecer riscos é básico e a advocacia pode ser uma aliada importante nesse âmbito, porque vai dar segurança jurídica para aquele que pretende que seu negócio prospere. Mais da metade das empresas abertas no país não sobrevivem por mais de 5 anos, conforme números do IBGE. A reversão desse quadro depende de uma consciência maior dos empreendedores, não só em relação ao mercado em que vão atuar, mas também, especialmente, em relação às regras de direitos e obrigações com as quais vão operar. Arte e cultura e uma espécie de núcleo do empreendedorismo estão reunidos no chamado Banespão, prédio inaugurado há mais de 70 anos no coração da cidade de São Paulo. Rebatizado de Farol Santander, o edifício e suas atrações estão no Espaço 10. Já logo na entrada, um imponente lustre de 13 metros datado de 1988 dá um sinal do que o visitante vai ver daqui para frente. O passeio pelo Farol Santander é um mergulho na arte e na cultura. O
tour começa aqui, no segundo andar, onde painéis gigantes contam a história da cidade de São Paulo e do prédio que abriga o Farol. O edifício Altino Arantes, o antigo Banespão, é um ícone da arquitetura paulistana, inaugurado em 1947. Ele é um cartão postal da cidade, todo paulistano reconhece a silhueta do edifício e agora a gente abre com uma proposta de mais atividades para o público, né? O público nunca visitou os andares do prédio, é a primeira vez que ele vai ter acesso a isso. O passado é relembrado também nas reproduções dos guichês de banco e das salas de atendimento ao público, tudo como era feito em 1940. O Farol tem ainda um espaço para debater assuntos do empreendedorismo e economia. A ideia da Arena de Economia Criativa é promover encontros entre o público e palestrantes convidados. É um espaço dedicado à fronteira da inovação e sua discussão na sociedade. E a gente traz para isso dois grandes temas para essa abertura do Farol, que são os diálogos startupeiros. A gente cada vez pega uma startup do Brasil completamente fora da curva e uma startup de qualquer outro país que também saia do lugar comum e coloca para discutir uma temática específica. A obra e a vida do Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, estão expostas em uma mostra inédita. São vídeos, fotos, livros e reflexões feitos em primeira pessoa. A exposição procura aproximar o público do escritor. E para quem curte esporte, aqui tem até uma pista de skate idealizada por Bob Burnquist, o primeiro brasileiro a ganhar um título mundial. E a visita termina aqui, no 26º andar, onde é possível ver São Paulo, literalmente, do alto. O Farol Santander fica aberto de terça a sábado, das 9 da manhã às 7 da noite e no domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam a partir de R$ 7,50. E termina aqui mais uma edição do Ordem do Dia. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. Este programa une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.